O presidente Lula vetou integralmente a proposta que diminuiria as condenações dos responsáveis pelos ataques de 8 de janeiro de 2023. A medida havia sido aprovada pelo Congresso Nacional e também favoreceria o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está cumprindo sentença por envolvimento no esquema golpista. Durante cerimônia no Palácio do Planalto, com presença de aliados do governo e também de representantes de movimentos sociais de esquerda, Lula justificou a decisão. Ele afirmou que não existe forma de apagar o passado e que não aceita nenhum tipo de ditadura. O presidente destacou que 8 de janeiro ficou registrado como o dia da vitória democrática contra aqueles que tentaram tomar o poder pela força, ignorando a vontade do povo manifestada nas eleições. Bom, e nós fizemos para você um resumo aí do que o presidente disse durante o discurso dele hoje em Brasília. Vamos acompanhar. 8 de janeiro está marcado pela história como o dia da vitória da nossa democracia. Vitória sobre os que tentaram tomar o poder pela força, desprezando a vontade popular expressa nas urnas. Os que sempre defenderam a ditadura, a tortura e o extermínio de adversários e pretendiam submeter o Brasil a um regime de exceção. Os que planejaram os assassinatos do presidente e do vice-presidente da República e do então presidente do Superior Tribunal Eleitoral. Os traidores da pátria que conspiraram contra o Brasil para causar o caos da economia e o desemprego de milhões de brasileiros. Eles foram derrotados. O Brasil e o povo brasileiro venceu. Minhas amigas e meus amigos, a tentativa do golpe de 8 de janeiro de 2003 veio nos lembrar que a democracia não é uma conquista inabalável. Ela será sempre uma obra em construção, sujeita ao permanente assédio de velhos e novos candidatos a ditadores. Por isso, a democracia precisa ser zelada com carinho e defendida com unhas e dentes, dia após dia. É preciso conscientizar as pessoas que a democracia é muito mais do que uma palavra bonita nos dicionários. É mais do que o dever e o direito de votar no dia da eleição e depois guardar o título de eleitor pelos próximos 4 anos. Mas foi graças à firmeza das nossas instituições democráticas que tiveram a garantia de um julgamento justo e todos os seus direitos preservados. Talvez a prova mais contundente do vigor da democracia brasileira seja o julgamento dos golpistas pelo STF. Todos eles tiveram amplo direito de defesa. Foram julgados com transparência e imparcialidade. E ao final do julgamento, condenados com base em provas robustas e não com ilegalidades em série, meras convicções ou pontos fajutos. O evento começou com manifestantes gritando sem anistia. Lula ressaltou que, além de completar 3 anos do terceiro governo, esse é um dia de celebração pela preservação da democracia aqui no Brasil. Pois é, esse veto já era esperado, de certa forma, né? O Lula já havia anunciado em dezembro, durante uma conversa com jornalistas, que bloquearia, sim, a proposta assim que ele a recebesse. Embora o prazo para vetar fosse até o dia 12, agora de janeiro, setores do governo sugeriram, portanto, que esse ato de memória desta quinta-feira, né, servisse também como momento aí para este anúncio. Para a gente relembrar e entender melhor esse momento da história do nosso país, nós convidamos o especialista em Direito Público, Carlos Barbosa. Muito boa noite, Carlos, e já obrigado pela sua presença mais uma vez com a gente aqui.
É um prazer mais uma vez falar com vocês, do Jornal Tempo e de toda um grupo de fãs do jornal, todos esses telespectadores que vêm assistindo pela internet as transmissões. É um prazer falar com todos. Ô Carlos, em primeiro lugar, para a gente começar aqui, qual a análise que você faz, né, desses 3 anos desde a tentativa do golpe de Estado aqui no nosso país, hoje, 8 de janeiro, dia em que, inclusive, o presidente da República vetou, né, esse projeto, que seria um projeto de anistia às pessoas que participaram aí, efetivamente, nitidamente com câmeras gravando e tudo, e também daquelas outras que articularam essa tentativa de golpe. Que análise que você faz desse 3º ano desde essa tentativa de golpe? Foram 3 anos de discussão a respeito daqueles fatos que aconteceram no dia 8 de janeiro, fatos que acabaram sendo analisados tanto no aspecto jurídico quanto no aspecto político, né? A gente, ao longo desses 3 anos, a gente viu uma retórica política tentando blindar aquelas figuras que estavam até então à frente desse movimento golpista e, ao mesmo tempo, nós tivemos ali uma discussão jurídica. Então, esses 3 anos, eu entendo que nós tivemos ali esse embate nessas duas searas. Foram 3 anos de discussão, muito tempo aí para avaliar provas apresentadas pela Procuradoria-Geral da República, o PGR. Nós vimos aí que os agentes políticos tiveram a oportunidade de se manifestar no processo, contraditório garantido no Supremo Tribunal Federal e as penas aplicadas. No lado político, nós observamos também um crescimento, né, daquele grupo tentando proteger o bolsonarismo, né, o Bolsonaro e todos os agentes políticos, e aquele tentando proteger no aspecto político todos aqueles agentes, né, das Forças Armadas, né? Nós estamos falando aí das pessoas ligadas ao Exército que também participam desse julgamento. Então foram 3 anos de discussão e hoje nós estamos avaliando o grau de estrago na agenda política. Hoje, com a atuação do presidente da República na derrubada aí desse projeto de lei, né, desse veto apresentado pelo presidente, tem um caráter muito simbólico. Um caráter simbólico por quê? Porque se você avaliar ao longo desses 3 anos as pesquisas que foram realizadas em relação à opinião pública no que tange tanto à dosimetria da pena quanto ao projeto de anistia, a maioria dos brasileiros é contra esse tipo de situação, né? Gera na visão das pessoas um aspecto de injustiça, porque se houve ali a comprovação do fato, por que não pagar por aquilo que foi praticado? Então, a maioria dos brasileiros se apresentou contra esse projeto de anistia e de dosimetria. Com o veto do presidente, o que a gente observa é que ele seguiu a linha dessas pesquisas. Não só, claro, por uma questão, política partidária, não só por uma questão eleitoral, mas também seguindo a agenda, né, da própria esquerda, que se colocou em movimentos contra esse projeto de anistia e esse projeto de dosimetria. Nós tivemos manifestações, né, lideradas aí pelos representantes da linha cultural contra esse projeto. O Congresso não ouviu o clamor da população. O presidente, entendo eu de uma maneira pragmática e inteligente, seguindo a linha ali eleitoral, ele acabou vetando. Então, na verdade, o que aconteceu foi aquela tempestade perfeita em prol do presidente da República, porque com a maioria contra, com o movimento da esquerda contra, e cai no colo do presidente a possibilidade dele vetar, ele simplesmente vetou, como já era de se esperar. Fez-se, obviamente, um movimento político de veto, né? Não é comum termos essa sessão como tivemos hoje de veto de projetos de lei. Claro que o presidente ele quis aproveitar todo esse movimento, claro, para se colocar contra a dosimetria e o projeto de anistia, porque para alguns existe ali nessa dosimetria uma anistia camuflada.
Então ele se colocou contra e tem um caráter muito simbólico no dia 8 de janeiro, esse movimento do presidente da República. Agora, Carlos Barbosa, boa noite para você. Na sua avaliação, quais foram aí os principais fundamentos jurídicos que embasaram essa decisão, esse veto do presidente Lula, hein? O veto do presidente, ele pode ser apresentado sob dois aspectos. O veto, ele pode ser um veto jurídico, né? Ou ele também pode ser um veto político, né? Ele pode vetar porque o veto é inconstitucional, né? Desculpa, o projeto de lei é um projeto entendido por ele inconstitucional, ou ele pode vetar simplesmente por ir contra o interesse coletivo. O veto apresentado, segundo o ministro Lewandowski, o ministro da Justiça Lewandowski, o veto apresentado foi um veto jurídico, porque foi apresentado ali argumentos pela inconstitucionalidade da dosimetria, né? Fazendo uma analogia ali aos crimes impossíveis de serem objetos de indulto, anistia. O ministro da Justiça, ele trouxe esses argumentos, fazendo uma analogia àqueles projetos que não podem ser anistiados. Então, a meu ver, pela justificativa apresentada pelo ministro Lewandowski, o veto foi um veto jurídico, trazendo ali todos os argumentos, e posteriormente foi passado para o presidente o discurso político em torno do veto, onde ele trouxe ali toda aquela retórica dizendo que pessoas que atentam contra a democracia não podem receber qualquer tipo de benefício, né, pelo Estado de Direito, né? Então, nós tivemos ali um veto que teve argumentos jurídicos pela inconstitucionalidade. Muitos defendem a inconstitucionalidade desse projeto, tá? Esse projeto realmente é atentatório a alguns princípios constitucionais, né? Os princípios como esse que eu acabei de dizer, que se equivale àqueles crimes que não são passíveis de indulto, anistia pelo Estado. O crime atentatório à democracia, ele não é passível de qualquer tipo de benefício. Então, foram esses apresentados pelo presidente para vetar o projeto aprovado até então pelo Congresso. Olá, Carlos, boa noite. Eu queria aproveitar que a gente está falando sobre esse veto ao PL da dosimetria e considerando as pessoas que teriam algum impacto em condenação se esse projeto virasse lei, o que não foi o caso por decisão do presidente Lula, mas o Supremo Tribunal Federal divulgou hoje um balanço de todas as ações relacionadas aos atos de 8 de janeiro de 2023. Nesse balanço, a gente tem o número, por exemplo, de que 810 pessoas foram condenadas, 14 absolvidas, mas que também foram homologados 564 acordos de não persecução penal que são firmados com pessoas que cometeram infrações de menor potencial ofensivo. Eu queria entender o que prevê esse acordo de não persecução penal. Ele é uma medida educativa? Como que essas pessoas acertam as contas com a justiça nesse caso, né? E considerando agora, falando também que são pessoas que não vão mais ser beneficiadas com essa questão da dosimetria em referência a essa decisão do presidente Lula. A dosimetria, ela se aplica aos condenados, né? Medidas de não persecução penal são acordos realizados porque dentro da justiça criminal nós temos ali os crimes de menor potencial ofensivo e aqueles que realmente têm uma reprovabilidade do ordenamento jurídico, são os crimes mais graves. Esses crimes mais leves, né, crimes que você não identifica uma gravidade passível de haver uma punição pelo Estado, o Ministério Público ele apresenta as penas alternativas. Antigamente se chamavam penas alternativas. São soluções de menor potencial ofensivo, são medidas mais leves, que não há condenação e a pessoa, respeitando aquelas restrições impostas pelo Ministério Público, ela não sofrerá nenhum tipo de ação penal. Claro, desde que se respeite ali a condicionante apresentada pelo Ministério Público.
né? Eu não sei exatamente como que foram as persecuções, quais foram as medidas apontadas pelo Ministério Público e homologadas pela Justiça. Não tive acesso a esse acordo dessas 500 pessoas que foram beneficiadas por esse instituto. Mas, em regra, são algumas condições de não estarem presentes em determinados locais, não utilizarem determinados tipos de mecanismo, talvez pode ser que tenha sido colocado ali não participar de qualquer tipo de manifestação política em rede social. Isso aí é só uma hipótese, eu não sei exatamente o que foi colocado nessas sentenças, mas são medidas colocadas ali para evitar uma ação penal. É natural, isso acontece na justiça criminal, existem esses mecanismos para desafogar o processo e aplicar, nesses casos, o princípio da proporcionalidade, né? Somente há condenação para os crimes de maior reprobabilidade apresentada pelo ordenamento jurídico. Tá certo, Carlos Barbosa continua com a gente daqui a pouquinho, porque agora a gente vai trazer para você o que disse hoje o vice-presidente Geraldo Alckmin, né? Ele também que participou do evento hoje pela manhã e foi aplaudido ao defender a democracia brasileira. Não se divide, justiça não se fraciona. Aqueles que cometeram crime, devem sofrer o rigor da justiça e o peso da história. Não há por isso quero saudá-lo, presidente. Quero saudar a todos os que fortaleceram a nossa democracia e ter a convicção de que o futuro do Brasil será sob o manto do poder do povo, da liberdade e a égide da lei. Obrigado. Os presidentes da Câmara, Hugo Mota, e do Senado, Davi Alcolumbre, não compareceram à solenidade para evitar conflitos, com parlamentares bolsonaristas. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, declarou durante o evento que os delitos cometidos em 8 de janeiro não podem receber perdão ou anistia, principalmente quando envolvem grupos civis e militares armados. As democracias dos dias que correm, como nos mostram estudiosos dos temas, são corroídas por dentro pela atuação de líderes e agentes inescrupulosos, de cunho autoritário, que acaba, pouco a pouco, sufocando a liberdade, valendo-se das próprias instituições. Atualmente são raros os golpes de Estado clássicos, que mobilizam forças armadas e colocam tanques e tropas nas ruas. A destruição das democracias se dá com o emprego de medidas travestidas de intenções nobres, como o combate à corrupção e à subversão, mas cujo verdadeiro objetivo é minar as instituições. A corrosão das democracias ocorre hoje através de ações graduais, inicialmente por meio de discursos polarizadores, nos quais se busca desconstruir a legitimidade dos opositores. O emprego generalizado e massivo das fake news, seletivamente direcionadas pela inteligência artificial e impulsionadas por meio de robôs, corrompem o processo eleitoral ao deturparem a livre formação da vontade dos eleitores. E aqui é necessário ressaltar que os crimes cometidos contra o Estado Democrático de Direito, como muitos daqueles praticados naquela época recente, no 8 de janeiro, conforme consta da Constituição e de decisão do Supremo Tribunal Federal, são imprescritíveis, impassíveis de indulto, graça ou anistia, sobretudo quando envolvem grupos civis e militares armados. E embora entre nós as próprias instituições republicanas tenham a muito custo
conseguido debelar a intentona, é preciso ter sempre em mente a célebre advertência de Thomas Jefferson: o preço da liberdade é a eterna vigilância. A repercussão do veto foi muito grande. Pelas redes sociais, o deputado Paulinho da Força afirmou que o Congresso entregou ao presidente a bandeira branca da paz institucional do Brasil após um trabalho que classificou como sério e responsável. O relator afirmou que o projeto foi visto como um sinal de estabilidade democrática e que o veto ignora uma construção coletiva do parlamento, reabrindo tensões que, segundo ele, já haviam sido superadas. O Congresso entregou a bandeira branca da paz do Brasil nas mãos do Lula. Sabe o que ele fez? Rasgou e tocou fogo nela. O projeto da dosimetria, que eu tive a responsabilidade de relatar, foi construído com diálogo, com responsabilidade, com todos os partidos, lideranças e personalidades do Brasil. Aprovado pela Câmara, aprovado pelo Senado, reconhecido até pelos Estados Unidos, que elogiaram publicamente o projeto e logo depois suspenderam sanções contra o Brasil. Foi um recado para o mundo. O Brasil buscava estabilidade, pacificação e maturidade institucional. Mas o Lula decidiu fazer o contrário. Foi ao terreno já pacificado e jogou gasolina. Preferiu o confronto ao diálogo. Preferiu a tensão ao entendimento. Ignorou o Congresso. Desrespeitou a construção coletiva e vetou o projeto. É importante dizer que dosimetria não é anistia. Não apaga crimes. É justiça proporcional. É previsibilidade jurídica. É respeito à Constituição. E é exatamente o que um país sério precisa para seguir em frente. E agora, no mundo tomado por conflitos, Lula escolheu dar ao planeta um recado perigoso, que o Brasil não quer paz, quer confronto. Vamos seguir firmes, com coragem, convicção e com responsabilidade na luta por justiça. Porque quem carrega a bandeira da paz não se curva ao autoritarismo, não aceita retrocesso e não foge da luta. Agora chegou a hora de virar essa página e trazer a paz de volta ao Brasil. Vou trabalhar firme no Congresso para derrubar o veto do Lula e trazer a pacificação para o Brasil. Se você concorda comigo, compartilhe esse vídeo aí com seus amigos. Pois é, o líder do PL na Câmara, o deputado Sóstenes Cavalcante, do Rio de Janeiro, afirmou que a oposição se mobiliza para pressionar o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, a pautar, portanto, essa votação do veto logo já no início dos trabalhos legislativos em fevereiro, na volta do recesso parlamentar. Ele se manifestou por meio de uma rede social e a gente destacou alguns pontos ali dessa fala dele, do que ele disse, portanto, Sóstenes Cavalcante, né? Ele, olha, Lula vetou para preservar um sistema onde a lei deixa de ser parâmetro e passa a ser ferramenta, onde a dosimetria não busca justiça, mas exemplaridade punitiva, onde o cálculo da pena serve para esmagar, não para corrigir. O Brasil está vivendo um estado de exceção silencioso, não declarado, não assumido, mas operante. Alguns dos trechos, portanto, dessa fala dele na rede social. Jair Bolsonaro se tornou o símbolo mais visível desse método, não porque seja o único, mas porque é o alvo escolhido. O que se faz contra ele hoje cria o precedente que amanhã atingirá qualquer cidadão. Não se pede indulgência, portanto, e segue ali a fala de Sóstenes Cavalcante. Ele escreveu bastante hoje nessa rede social, né? Há consciência do abuso, há maioria formada, há compromisso com a Constituição. O parlamento não aceitará ser reduzido a espectador do arbítrio. Quando o Estado abandona a proporcionalidade, ele abandona a justiça. Ele termina ali falando que a Constituição não é do governo, não é um projeto de poder, ela é do povo brasileiro e a história cobrará com rigor. Quem deve a chance de agir e quem teve, né, a chance de agir e não agiu, são as palavras, portanto, do deputado Sóstenes Cavalcante nas redes sociais hoje. Por outro lado, o líder do governo no Congresso, o senador Randolph Rodrigues, afirmou que a base governista vai atuar para manter o veto presidencial no Congresso. Segundo ele, a decisão de Lula reflete o compromisso do governo com a defesa da democracia e com a responsabilização dos envolvidos nos atos de 8 de janeiro. É ignorar o que aconteceu no 8 de janeiro de 2023. Essa é a razão óbvia que eu acredito que levará os senadores a manter o veto. Mas a cúpula do Congresso ainda tem expectativa de derrubar esse veto. Eu acho que é natural que todos que defenderam o projeto, que apresentaram, que o sustentem. Vai ser natural
de nossa parte, também mobilizar para que o veto seja mantido. Bem, agora a gente volta a conversar então com o Carlos Barbosa, que está nos ajudando a entender um pouco de tudo isso que está acontecendo hoje, desse veto presidencial, né? O Carlos Barbosa, que é especialista em direito público. Carlos Barbosa, pois é, a gente está falando agora dessa possibilidade aí do que pode acontecer no Congresso Nacional, né? Caso o Congresso derrube esse veto do presidente Lula, o que o Planalto ainda tem margem aí para fazer? O que pode acontecer? Eu queria que você explicasse também um pouco das consequências jurídicas, nesse caso, imediatas. Bom, a partir do momento que o veto do presidente ele é publicado, nós temos aí o prazo para o Congresso se reunir, né, o prazo de 30 dias para o Congresso se reunir para derrubar o veto, se for o caso, né? Então aí o Congresso ele se reúne e, né, pela maioria absoluta dos seus membros, se tiver voto da maioria absoluta, o veto do presidente é derrubado e o presidente do Congresso promulga o projeto até então aprovado, né? O projeto aprovado nessa derrubada de veto. Dentro desse aspecto, quem tem que correr atrás do prejuízo nesse momento é o governo. Por que o governo tem que correr atrás? Porque o projeto ele já foi aprovado pelo Congresso, já teve aprovação ali, né, pelo Congresso Federal, pelos parlamentares. Então a tendência é que os parlamentares que aprovaram o projeto, ele venha participar da derrubada do veto do presidente. Então, o governo ele tem um trabalho a ser feito durante esse período aí e, obviamente, a oposição quer pautar essa derrubada de veto logo no início dos trabalhos, para evitar aquela margem de discussão por parte do governo, tentando reverter alguns votos que eram favoráveis ao projeto. No primeiro momento ele foi aprovado. Então, essa discussão é uma discussão que vai envolver aí um diálogo do Planalto com o Congresso, na tentativa de resgatar alguns votos que eram até então favoráveis ao projeto, para que agora seja contra o projeto e venha contra a derrubada do veto. Esse movimento provavelmente já está acontecendo, né? Os líderes do governo aí na Câmara dos Deputados e no Senado já estão ali se movimentando para conseguir esses votos, mas de qualquer forma, né, com a derrubada do veto, caso ele venha a acontecer no Congresso Nacional, nós temos também uma discussão que pode ser levada ao Supremo Tribunal Federal. Alguns partidos já se manifestaram favoráveis a levar essa discussão para o Supremo Tribunal Federal. E lá no Supremo Tribunal Federal nós temos margem ali para declarar inconstitucional esse projeto de lei que venha a nascer da derrubada do veto. Então, essa discussão ela não é uma discussão que vai terminar logo ali. É uma discussão que tende a passar pelo Congresso novamente, mas provavelmente toda essa discussão será levada ao Supremo Tribunal Federal caso o veto seja derrubado pelo Congresso e aquele projeto aprovado se transforme em lei. Tá certo, Carlos Barbosa, especialista em direito público. Carlos, muito obrigada mais uma vez por estar conosco aqui no Tempo News, por atender o nosso chamado e até uma próxima oportunidade de estarmos juntos por aqui novamente. Uma boa noite a todos. Obrigado, viu? E, gente, no Supremo Tribunal Federal, o que aconteceu? Outro evento em solenidade aos atos, né, aos ataques de 8 de janeiro aconteceu hoje. O repórter Ed Ferreira Júnior esteve lá e traz outros detalhes pra gente. Boa noite, Ed. Boa noite a vocês aí no estúdio, boa noite a quem nos acompanha pela audiência do OTN. Eu estou aqui no Palácio da Justiça, no corredor, no tapete vermelho de acesso ao plenário, ao Supremo Tribunal Federal, onde mais cedo houve uma solenidade para marcar os 3 anos das invasões e depredações do 8 de janeiro. Esse ato aqui no Supremo foi voltado ao público interno. De autoridades presentes, havia o então ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, que já foi ministro do Supremo e presidiu a casa, e o ministro da Advocacia Geral da União, Jorge Messias, entre os presidentes interinos do TST e do Superior Tribunal Militar.
Esse evento foi marcado por um público que foi voltado para um público interno, principalmente registrando e prestigiando quem participou da recuperação do Palácio da Justiça, que foi depredado em 8 de janeiro de 2023. Mais cedo, logo depois, teve o lançamento de um painel de fotos e de um documentário voltado também a essa recuperação. A participação também de jornalistas que cobriram aqui o evento. O ministro Edson Fachin foi o único ministro presente aqui do Supremo. O ministro e vice-presidente Alexandre de Moraes está em viagem fora do país e volta a presidir, assume interinamente no plantão a partir do dia 12, assume o comando do Supremo nesse plantão que é revezado entre o presidente e o vice-presidente. Esse evento, como eu disse, foi marcado por autoridades, mais para um prestígio, um reconhecimento de quem participou dessa recuperação, tanto no documentário como no lançamento de livros. O ministro Edson Fachin não participou do evento no Palácio do Planalto, onde o presidente Lula também fez um ato para marcar esses 3 anos do 8 de janeiro, assim como também não estavam lá, como a gente já deu isso mais cedo, o presidente do Senado e o presidente da Câmara dos Deputados. Então, esse evento foi uma intenção, de acordo com aqui a direção do Supremo, a intenção era não esquecer, lembrar para não esquecer, segundo o presidente Edson Fachin diz, que esse ato deve ser sempre rememorado aí, para que a democracia seja mantida. Eu volto com vocês aí no estúdio. E até a próxima. E a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro pediu ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, hoje uma autorização para que ele participe do programa de remissão de pena pela leitura. O mecanismo previsto em lei permite a redução de dias da condenação mediante aí a apreciação de obras avaliadas por uma comissão oficial. Pois é, a remissão de pena pela leitura não se restringe a um tipo específico de livro, mas exige participação em projeto reconhecido pelo sistema prisional e também pelo judiciário. As obras devem ter caráter literário, científico, filosófico ou clássico, conforme critérios definidos pela administração penitenciária e também pelas regras locais. E por essa norma, cada obra lida e avaliada, ela pode resultar na redução de 4 dias da pena, desde que cumpridos critérios objetivos, como a escolha, de livros adequados e também a elaboração de resenhas escritas à mão e analisadas por uma comissão imparcial. Bora para Brasília conversar com a Lu Landim de novo. Ô Lu, já dá para fazer as contas de quantos livros o ex-presidente da República vai ter que ler para conseguir uma diminuição significativa na pena de 27 anos e 3 meses de prisão, hein? Olha, André, é importante a gente observar que há um limite também para nesse programa de remissão de pena, que é justamente a redução de dias no total dessa pena que é aplicada. Esse é um programa que é concedido, é aberto a custodiados do sistema prisional e que agora a gente viu a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro pedindo a inclusão dele para tentar exatamente reduzir esse tempo de prisão dele, esse tempo de pena total também, A gente tem a informação, segundo as regras do programa, de que cada obra lida e avaliada por essa comissão permite ali a redução de 4 dias na pena. Mas eu falei de um limite, e qual que é ele? O limite para que um custodiado participe dessa medida ali no sistema prisional é de 12 obras por ano, o que permite no máximo a redução de 48 dias a cada ano nessa pena. Então são 48 dias de remissão por ano dentro desse programa que é autorizado no sistema prisional. E aí tem também algumas regras que os participantes, quando eles são acolhidos para essa participação no programa, eles recebem os livros que são cadastrados ali no sistema, eles recebem nas celas junto com o manual que tem orientações básicas de funcionamento, como o atendimento educacional que é feito, a dinâmica de como funciona essa remissão de pena, e eles têm 21
21 dias para concluir a leitura dos livros, no caso de cada livro daquele momento que é usado para fazer esse trabalho dentro desse instrumento permitido. E depois disso, eles precisam comprovar a leitura e o entendimento dessa obra ali por meio de manuscritos, um resumo que precisa ser escrito à mão por esses custodiados. Esse documento, então, é avaliado por uma comissão imparcial, como foi explicado, e se essa comissão entende que esse programa foi atendido, que essa leitura foi feita e foi entendida ali pelo custodiado, entra essa redução de dias, de acordo com as regras, de acordo com o que é permitido nesse programa para aquele custodiado, para aquela pessoa que está inserida no programa. Então, a gente tem esse limite. São cada obra lida e avaliada reduz 4 dias da pena total, e a gente tem um limite de 12 obras por ano, reduzindo 48 dias da pena aplicada aos custodiados que estão inseridos nesse programa de remissão. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, que a gente trouxe uma entrevista dele agora há pouco, entregou hoje a carta de demissão ao presidente Lula. O documento foi apresentado hoje cedo, no Palácio do Planalto, pouco antes do ato que marca, os 3 anos dos ataques de 8 de janeiro, Síria. Nessa carta, Lewandowski afirmou que a decisão ela foi tomada por motivos pessoais e também familiares, Ele estava à frente do ministério há quase 2 anos e a saída acontece em meio às discussões sobre uma possível reforma na esplanada. Pois é, entre os bastidores também ganha força a ideia de dividir a pasta com a criação de um ministério exclusivo para a segurança pública. Até a definição de um novo titular, Lewandowski deve permanecer no cargo até esta sexta-feira, portanto, amanhã. Pois é, e a expectativa é que o secretário executivo, Manuel Carlos de Almeida Neto, assuma interinamente essa vaga, Lewandowski tomou posse em fevereiro de 2024 no lugar de Flávio Dino. E agora a gente volta a chamar o Lulandim. Então, quer dizer, Lewandowski fica até amanhã no cargo, ele não entrega imediatamente, entregou a carta de demissão, mas vai cumprir ali algum tipo de aviso prévio. Aviso prévio de poucas horas, A gente cita menos de 24 horas, porque ele pediu nessa carta entregue ao presidente Lula a exoneração exatamente a partir de amanhã, dia 9 de janeiro. Então, há uma expectativa de que essa exoneração ela seja publicada, inclusive no Diário Oficial da União, amanhã ou no máximo até segunda-feira, para que ele deixe oficialmente esse cargo. Quando essa publicação ela é feita, essa saída ela é oficializada, então ele não pode mais responder àquele cargo. Esse cargo passa a ser vago e, como a gente tem observado, vai ser ocupado interinamente pelo secretário executivo do Ministério da Justiça. Mas a gente tem um cenário também que vai se desenhar nesse ano, porque o presidente Lula tem mais 1 ano de governo. Nesse atual mandato, ele deve, pelo que a gente observa, tudo indica que ele deve retornar às urnas no mês de outubro para tentar um 4º mandato, mas até lá ele tem um governo para tocar até o mês de dezembro. E é praticamente 1 ano inteiro que o Ministério da Justiça precisa de um comando. A gente viu agora que, pelo menos por enquanto, quem vai assumir é o secretário executivo, mas o Ministério da Justiça é uma pasta disputada, é uma pasta, inclusive, em termos eleitorais, é uma pasta que tem bastante pautas, que tem muitos interessados. Então, a conversa, a articulação agora é para a gente entender como que o presidente Lula vai tocar o Ministério da Justiça até o final desse ano. Se o secretário executivo vai continuar de forma interina ou não, se o novo ministro vai assumir até o final desse ano, mas lembrando também que, por mais que seja uma pasta o Ministério da Justiça seja um órgão na esplanada dos ministérios bastante disputado, a gente também tem disputas políticas envolvidas nisso. Ricardo Lewandowski não entrou por meio de disputa política, ele foi ministro do Supremo Tribunal Federal, se aposentou, passou um tempo fora da esplanada. A esplanada também abriga o Supremo Tribunal Federal, até aceitar o cargo de ministro da Justiça no início de 2024. Agora sai. Fato é que a gente deve ver, sim, uma disputa política tomando conta desse órgão do Ministério da Justiça até o final desse ano, mas também com um porém, porque mesmo com uma disputa política, a gente tem eleições e os ministros que ocupam cargos e que pretendem disputar
disputar as eleições, eles precisam, por lei, deixar os cargos até o mês de abril. É o chamado prazo de desincompatibilização. Então, essa sucessão no Ministério da Justiça também vai envolver isso, porque se houver alguma disputa política e se ela for atendida pelo presidente Lula, a gente também precisa lembrar que é alguém que possivelmente não vai disputar as eleições em outubro desse ano, porque não faz muito sentido esse cargo ser concedido a alguém neste mês de janeiro ou no mês de fevereiro, até que o presidente Lula faça essa escolha, para que essa pessoa saia ali até o mês de abril. Então é uma disputa que a gente vai observar ao longo desse ano, mas deixando muito claro que o Ministério da Justiça é um órgão disputado politicamente ali no cenário político entre partidos, mas que a gente tem essa observação das eleições e do período necessário para que, se uma outra pessoa assumir esse cargo, como que fica a situação dela nesse cenário de eleição, né? Então, é algo que vai movimentar, sim, esses próximos dias aqui, e é uma decisão que cabe ao presidente Lula.